Olá, meu nome é Larry Silva, sou aluno do segundo período de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto, Polo Araguari. Represento o grupo formado por, além da minha pessoa, Thaís Rodrigues Santos e Patrícia Fernandes Peixoto. Este vídeo trata-se da resenha criada através do debate gerado pelo grupo após assistir o documentário A Corporação. O documentário A Corporação, de 2003, trata da história, da definição e de todos os princípios éticos que tomam conta deste poderoso ser da sociedade atual, as grandes corporações. O filme desenvolve a história do surgimento dessas empresas, ainda com a primeira revolução industrial e com a mudança de paradigma na economia. Uma corporação é formada por pessoas, que possuem cada qual uma função dentro de uma organização, mas com objetivos em comum, visam um lucro. Lucro este que, consequentemente, vá para os seus donos. A história das corporações se confunde com a história do industrialismo, que teve seus primórdios na Inglaterra. Um exemplo simples de sua utilização foi quando um inglês inventou uma bomba movida a vapor para tirar águas das minas de carvão, visando aumentar a produtividade dos trabalhadores por hora na extração deste mineral. Já nos Estados Unidos, as corporações eram criadas para fins específicos e tinham total controle do governo. Porém, com a expansão industrial e a necessidade de produzir mais, foi utilizado o argumento dos direitos à propriedade, à liberdade e à vida, que já tinha sido dado aos escravos, sendo passado esses direitos para as corporações, que essas passaram a ter uma grande ação dentro da sociedade. Sendo agora considerado uma pessoa, as corporações se utilizaram de tal prerrogativa para se libertar das restrições governamentais. O documentário estabelece uma linha interessante de comparação. Por ser considerado uma pessoa, ele traça um diagnóstico de personalidade muito interessante para elas, a psicopatia. Os principais sintomas de uma psicopatia são possibilidade de assumir culpa, despreocupação com a vida alheia, dentre outros sintomas. De acordo com a lei, as empresas têm o mesmo direito dos indivíduos, podendo inclusive processar e serem processadas. Porém, existe uma larga diferença entre indivíduos e corporações, a que talvez no início de sua história foi a primeira afronta à moral e à ética comum. As corporações passaram a controlar o governo, que através de representantes políticos defendiam seus interesses dentro das câmaras representativas do povo. E logo passou de pessoa comum para um tipo de pessoa que vive acima dos anos, que está além das vidas normais. Ele traça uma série de males que a corporação produz no nosso mundo atual. Maus empregados, cortes de vagas, fim dos sindicatos, incêndios em fábricas, mal à saúde através da produção de produtos perigosos e químicos, sintéticos, lixo tóxico, poluição, maus animais, destruição de habitats, fazendas, indústrias e experiências com animais, mal à biosfera, devastação florestal, emissões de CO2 e lixo nuclear. O documentário segue passando por outras questões, como a propaganda, que incita um estilo de vida, e não mais apenas a venda de um produto, e o consumismo, característica trivial da sociedade atual. Ele analisa também questões ambientais, concluindo que os sistemas de vida no planeta estão em declínio e que a ligação histórica entre as tiranias como a Alemanha nazista e as grandes corporações como a IBM estão presentes mais do que a gente pensa. Além disso, discorre sobre a relação entre os governos e as corporações, como o governo perdeu o controle dessas corporações, já que agora elas são mundiais e como ainda assim ele faz acordos com essas empresas, mesmo sabendo de sua submissão. E também fala sobre a chamada responsabilidade social das empresas, caracterizada no documentário como o discurso do momento. E onde entra a ética moral no contexto apresentado das corporações? Ele se apresenta na capacidade dessas entidades colocarem-se acima dos interesses comuns e coletivos, que têm em prol uma sociedade harmoniosa, que sempre foi o preceito daqueles que pensam no bem de todos. Vemos pelos vídeos artifícios que ultrapassam o bom senso e que acabam prejudicando o indivíduo com um único objetivo, o lucro. As corporações mentem, enganam, usurpam e passam a ideia de propósitos propositivos e do bem, mas no fundo suas ações têm apenas um fundamento, que é conseguir o máximo de rendimento para poder repassar aos seus acionistas. O que dizer de propagandas que ludibriam as crianças, pessoas inocentes, sem ainda sua formação de senso crítico completa, com a finalidade de que elas comovam seus pais para adquirir tal brinquedo ou tal produto. Além de manipular os pequenos, ainda faz com que estes aprendam a manipular seus pais. Isso tudo não é para ver crianças felizes ou para deixar pais orgulhosos de seus filhos. Tudo isso é para obter lucro para aqueles que estão no topo das corporações. Atividades como essa são egoístas e não se importam com a moral em prol do bem comum.
Grandes filósofos do século XX já expressavam tais ideias, explicando a ética como individualista e expressivo da liberdade do homem, mas também contra as ideias estatistas de Platão e da ética religiosa, que temos conhecimento lá da Idade Média. Assim, concluímos que as grandes corporações estão acima da ética e da moral comum, que tem como base a harmonia e a liberdade que não prejudicam o senso individual de cada um. Estar acima dessas prerrogativas significa sobrepor seus interesses individuais sobre os interesses coletivos de todos, o que acaba denegrindo, colocando pessoas acima de outras e, consequentemente, deixando nossa sociedade mais desestabilizada e desigual.